Oi, oi, pessoal! Bem-vindo aqui no canal Ilustrando Vida. Aqui quem tá falando é a Liz e para mim é muita honra ter vocês aqui. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like lá para mim. Isso vai me ajudar a continuar fazendo aqui os conteúdos para vocês, tá bom? Pessoal, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aquarela não morde, né? Para quem já me acompanha lá no Instagram e tá aqui, já conhece um pouquinho desse meu trabalho, né? Eu trouxe as técnicas da aquarela, adaptei, né, para a folha da Bíblia. Porque a aquarela, ela é um material que ela foi feito para um papel específico, né? E aqui a gente fez então uma adaptação, né, para usar essa folha da Bíblia que é tão fininha, né, para a gente pintar. E aí eu quero te mostrar essa técnica aqui hoje, ó, que vocês estão vendo aqui. Ó. Isso aqui é um degradê, tá, de cores. A gente usou vários tons de verde aqui, tá vendo? E ela é uma técnica que eu usei o úmido sobre o seco, tá? Que consiste em quê? Tá? Consiste em a folha da Bíblia tá seca e a nossa aquarela vai estar molhada. Então, é o úmido sobre seco, ou então o seco sobre o molhado, né? Então, a gente vai usar essa técnica para fazer esse degradê. Aqui, nós usamos 3 tons de verde, tá? Eu usei um verde lá em cima, mais amarelado. Aqui no meio, transicionou uma cor na outra e formou um verde entre o amarelo e o azulado, tá? E depois aqui, ó, ali no final, a gente vai ter um verde mais azulado, ok? Então, nós temos esses 3 tons de verde que previamente eu já tinha preparado e nós fizemos esse degradê e ficou com esse resultado super bonito, né? Você vê que não tem manchas, ele é um degradê que ficou bem suave, me agradou muito. E hoje a gente vai fazer, então, essa técnica também, tá? A gente vai usar a técnica do seco, né? Da folha seca sobre a aquarela úmida. Quer dizer, o úmido sobre o seco. A aquarela úmida sobre o papel seco. E só que hoje a gente vai mudar a cor, tá bom, gente? A gente vai usar uma cor diferente aqui. E aí, se você reparar aqui comigo, você vai perceber que eu peguei uma Bíblia que não tem espaço para anotações. Ela é uma Bíblia simples, tá? Que tem um papel até um pouco mais fino do que as Bíblias de espaço para anotações. Eu fiz isso proposital para que as pessoas que me acompanham aqui, que não têm Bíblias com espaço, elas possam fazer. Peguei um copinho de água limpo e um menorzinho limpo também. Um deles eu vou limpar meu pincel e o outro eu vou molhar para poder molhar minha tinta, minha aquarela, tá? Também já peguei o meu pincel para usar, já deixei ele aqui do meu lado. Ele vai ser meu aliado, a extensão das minhas mãos, né? E a gente vai pôr também embaixo da folha uma folha de sulfite, que a minha tá até usadinha, ó. Mas eu vou colocar porque ela vai proteger a minha folha de manchar a folha de baixo. Como nós vamos usar uma técnica bem aguada, inclusive essa técnica você pode chamar ela de aguada também, porque ela tem bastante água na composição, pode correr o risco dela escorrer para as folhas de trás e manchar. Então essa folha de sulfite ela é nossa aliada. E aí o que nós precisamos fazer agora? A gente vai fazer nosso planejamento. O que é isso, né? A gente vai pensar a cor que nós vamos usar. Aqui, nesse caso... antes disso, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo isso aqui? É um rádio, tá? Eu vou usar esse radinho, é uma dica nova que eu vou dar aqui pra vocês, que eu não dei lá no Instagram. Eu vou colocar ele embaixo da minha Bíblia pra deixar ela inclinada, tá? Esse degradê que a gente vai fazer, a gente vai usar essa maneira de fazer o degradê aqui, essa técnica de deixar a folha inclinada. Porque a força da gravidade vai nos ajudar no degradê, para que a tinta vai escorrendo, vai descendo e cause um degradê mais suave, tá? Uma cor transicione na outra. Vai ficar muito legal, vocês vão ver. Essa passagem de uma cor para outra vai ser mais delicada, porque quando a gente usa a folha assim inclinada, é espetacular, vocês vão ver. Tá bom? Esse aqui é uma dica nova aqui para vocês que estão me acompanhando, é um bônus aqui do YouTube, tá? Então lá, gente. Então, como eu falei, né? Já preparei, ó. Eu vou usar esse pincelzinho que vocês estão vendo aí, tá? E eu não vou fazer, assim,
muitos movimentos circulares não, a gente vai usar ele sempre na mesma direção. Mas vamos preparar a nossa tinta agora. Ó, agora eu vou escolher assim, eu pensei em usar os tons de amarelo, laranja e vermelho, tá? Então, para fazer esse degradê, eu vou escolher um tom de amarelo bem clarinho, que é esse amarelo aqui, ó, que eu vou mostrar agora pra vocês aqui. Esse amarelo, ele é um amarelo limão, tá? Então, eu vou colocar ele ali no meu godê e vou colocar água nele, tá? Isso aqui é importante vocês já fazerem agora, no começo, tá? Fazer toda essa preparação das tintas. Colocar já todos os pigmentos, já deixarem todos eles prontos, tá? Pra que a gente não corra o risco de, no meio do trabalho, acabar a tinta ali, você ter que parar pra fazer, e daí a folha já secou, e aí aquilo vai trazer manchas pra você. Então, já deixa tudo preparadinho, faz a quantidade aí que você precisa. Então, aqui eu fiz esse amarelo, tá? Que é o amarelo limão. Agora, eu vou usar um amarelo indiano, que é um amarelo, assim, mais queimado, mais pro lado do laranja, porque ele também já vai me ajudar na transição, né, do amarelo para o laranja, porque a gente também vai pôr laranja aqui. Olha, o meu godê tá sujo, você reparou? Não tem problema, ele vai misturar naquele marronzinho, vai deixar ele um pouco mais queimado, tá? Não tem problema. E eu vou fazer o seguinte, como eu achei que esse amarelo ficou muito, muito diferente do amarelo limão, eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Vou colocar um pouquinho do amarelo limão dentro desse amarelo indiano, tá? Pra gente fazer uma misturinha aqui de cores, ó, pra que esse degradê fique mais harmônico, tá? Pra gente não ficar com... Isso aqui é legal da gente fazer sempre, sabe? Esses estudos de cores, assim, pra gente ter uma harmonia maior na nossa obra. Ó, e agora eu vou colocar, então, o meu laranja, que também vou usar o godê sujo ali, ó, não tem problema, tá? Ele vai misturar na cor que tá embaixo, vai dar uma escurecida no meu laranja, mas também vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo indiano, tá? E vou pôr nesse laranja também, para que ele fique mais próximo do amarelo indiano, que ele vai ser a próxima cor que vai entrar para conectar com o amarelo indiano ali no nosso degradê. Então, eu pus um pouquinho do amarelo indiano ali, tá bom? E também, gente, eu acho que eu vou usar um vermelhinho. Acho que eu vou fechar esse degradê com vermelho, acho que eu vou usar um vermelho de cádmio, tá? Esse aqui. Olha, meu godê tá sujo também, com marrom embaixo, não tem problema, ele vai queimar um pouco do meu vermelho. E eu vou colocar o amarelo indiano nesse vermelho pra deixar ele mais parecido com o laranja que a gente preparou, tá? Então, assim, ó, eu preparei todas as tintas, elas já estão todas prontas, tá? Todas aguadinhas. E agora nós vamos começar a pintura, tá? É importante a gente fazer essa preparação antes, tá? Novamente eu repito, a gente deixar as tintas preparadas. E agora, gente, ó, é a hora mais gostosa, né? É a hora que a gente vai começar a colocar essa tinta no papel. Então, a gente pensa aí que você tá fazendo um carinho num bebê. A folha da Bíblia é uma pele de bebê e você vai pegar o seu pincelzinho que é bem molinho, porque a cerda do meu pincel que eu tô usando aqui é uma cerda bem molinha, tá? Ela é sintética, ela é bem molinha. Então, essa folha, ela é como se fosse a pele do bebê. Você vai pegar esse pincel e você vai fazer um carinho nessa folha. Delicadamente, você vai começar a colocar a sua tinta ali em cima. O meu pincel tem que estar bem carregado, olha só. Ele tá cheio de tinta ali, tá? Bem aguadinha. E nós vamos começar a depositar essa tinta ali. Então, nós vamos fazer esse movimento, ó, de esticar a tinta, tá? De um lado da folha até o outro lado da folha. A gente não vai fazer movimentos circulares agora, tá? A gente vai fazer um movimento de esticar a tinta, ó. Colocar assim e esticar até a outra extremidade, tá bom? A gente não fica naquele vai e vem também não, e nem fazendo assim, ó, tá? Esse movimento circular, a gente só vai esticando, ó. Como se fosse um bebê, você vai esticando esse amarelinho, tá vendo? Ele tá bem aguado e ficou bem transparente. Olha só, vamos colocar mais um pouquinho do mesmo amarelo, tá? Olha. Aí você vai medindo aí aonde você quer, até onde você quer que esse amarelo vá, e você vai colocando então a sua tinta ali. Lembrando que estou fazendo numa folha de Bíblia normal, tá? Aqui, ó,
coloquei agora o amarelo indiano. Vocês perceberam como ele já é bem mais escuro do que o amarelo de cima? Do amarelo limão? Então eu achei que ficou muito diferente um amarelo do outro. O de cima tá muito claro. Então eu volto, molho meu pincel no amarelo limão e vou vir aqui de novo com esse amarelinho e vou dar mais uma reforçada, só pra gente ter um degradê mais harmônico. Eu consigo fazer isso enquanto a tinta aqui está molhada, tá? Depois que ela seca, aí fica mais difícil da gente fazer os consertos. Tudo que a gente tiver que consertar, a gente vai consertar enquanto a tinta tá molhada, tá? Então aí, ó, vai esticando como se fosse uma pele de bebê. E nesse processo, você vai pensando assim: Deus está falando comigo alguma coisa. Vai sondando seu coração, deixa o Senhor falar através da palavra que você já meditou, né? Aqui nós não estamos fazendo um devocional, eu só estou dando a aula e mostrando para vocês, mas no dia a dia esse momento é muito gostoso, você vai meditando, ó. E eu tô voltando e pegando o outro amarelo de novo e fazendo essa transição, tá vendo? Porque eu achei que ainda ficou marcado. Aí, ó, vou arrumando até eu ver que ficou bem suave. Vou esticando. Aí, ó, eu já vou definindo se eu já quero entrar com o laranja agora ou se eu quero descer mais um pouquinho com o amarelo indiano, tá? Eu vou pensando ali o que eu quero fazer, mas eu acredito que eu vou dar mais umas pinceladas com o amarelo. Eu moro perto da linha do trem, viu, gente? Ó, amarelo indiano e vamos descendo. Daí agora a gente vai fazer a transição com laranja, né? Então vocês perceberam que, ó, ficou bem suave até agora. Tá? A gente conseguiu não deixar nenhum tipo de marca, tá? Agora nós vamos introduzir o laranja e vamos fazer a mesma linha de raciocínio. Se eu ver que o laranja vai ficar muito escuro, tô pondo só mais um pouquinho do amarelo indiano para ficar molhadinho para eu poder pôr o laranja, ó. Agora eu pus o laranja sobre o amarelo indiano. Se eu achei que ficou muito diferente, muito escuro, ó, eu vou misturando um no outro para que essa passagem seja mais suave. E vou fazendo aquele carinho como se fosse uma pele de bebê, ó, vou puxando, vou arrumando os lugares que eu vejo que tá manchado. Então, eu vou esticando essa tinta, né, e vou preparando já o lugar para já entrar a tinta vermelha. E aí eu vou reparando, se tiver algum lugar que eu preciso consertar, eu já vou consertando. Se eu achei que ficou manchado, eu vou dando mais uma esticadinha na tinta, tá bom? E aí, olha, eu umedeço bem então esse laranja aqui, deixo ele bem úmido preparando já para entrar com a tinta vermelha, tá? Que a gente já tinha preparado antes, tá? Bom, ó, sempre puxando de uma extremidade para outra, sobe, dá uma arrumadinha na onde você vê que precisa. Tá vendo? Se tiver uma manchinha ali, você tira. Enquanto tiver molhado, a gente consegue fazer isso, tá? E depois que seca, daí não tem mais como a gente fazer. Mas enquanto estiver molhado, dá pra gente arrumar os errinhos aí que a gente achar no meio do caminho, tá bom? Mas, ó, já deu pra gente ver que ficou um degradê bem suave, não tá marcado, tá bem bonito. E agora nós vamos introduzir, então, o vermelho, ó. Também encontro o vermelho com o laranja lá em cima, vocês reparem nisso, tá? Tô indo com o meu pincel até o laranja e vou descendo com o vermelho. Ó, vou esticando de maneira suave, né? Fazendo aquele trabalhinho como se tivesse um bebezinho ali e eu passando um pincelzinho na pele do bebê, ó. Vou puxando esse vermelho de uma extremidade para outra. Aí vocês vão reparar que a folha não tá danificada, tá? Ó, a gente não danificou a folha amassou um pouquinho, pouca coisa, né? Não é nem amassado, ficou um pouquinho enrugada, mas conforme a gente vai fazendo esse movimento com o pincel delicadamente, ó, você mesmo vai esticando a folha e deixando com que ela fique mais lisinha, tá vendo, ó? Então, ó, praticamente terminamos aqui a pintura, né? Alguns detalhezinhos só que a gente vai arrumar aí no meio do caminho. Mas deu pra ver que ficou perfeita, né? Super legal o degradê, ficou um degradê bem legal. Eu gostei muito do efeito. Agora eu vou tirar aqui, né, o nosso suportezinho e vou deixar a folha plana, pra vocês poderem ver melhor como ficou, tá?
Eu preciso esperar essa pintura secar. Lembrando que eu estou usando uma Bíblia que não tem espaço para anotações, tá? Mas isso não impede da gente fazer Bible Journaling, olha só. A gente fez um fundo com ela, né? A gente pode usar essas laterais aqui da Bíblia. A gente pode usar esses lugares aqui que tem branco ali para poder fazer um desenhinho ou outro. A gente pode usar esses cantinhos para fazer uma ilustraçãozinha, tá? Ficou um pouquinho amassada, mas quando a folha fechar, a folha da Bíblia fechar, ela também volta ao normal, tá? Pouca coisa ali que ficou vai voltar quando a gente fechar a Bíblia. Então, vamos usar essa lateral para fazer uns desenhinhos aqui, tá bom? Eu preciso esperar essa folha secar, né? Como eu já tinha falado, tem que esperar secar pra gente poder fazer agora qualquer coisa, porque senão, se eu colocar tinta ali agora vai borrar. Então, vamos esperar um pouquinho aqui, até que seque bem, tá? Enquanto isso, a gente vai pensando aí no que nós podemos fazer ali. Eu pensei previamente da gente fazer algumas borboletinhas espalhadas aqui nessa folha, tá? E também umas florzinhas e tal. Então, eu vou começar usando uma caneta nanquim. Lembrando que essa folha já secou, tá? Eu já acelerei aqui um pouquinho e sequei ela. Então, olha, nós vamos usar a 003, que é bem fininha, tá? Porque eu não quero perder a minha escrita aqui. Então, eu vou fazer um desenho, você pode usar um lápis antes para escrever, desenhar antes ali, ou fazer num papel à parte, depois passar limpo, tá? Mas essa é bem fininha, essa 003, então ela vai ficar um traçado bem fino. Eu vou passar ela aqui em cima dessa borboletinha que eu já fiz o esbocinho dela com lápis, tá? Ó, bem simples, mas só para mostrar para você que não tem uma Bíblia com espaço. Você que tem essa Bíblia comum e você consegue, tá, fazer um Bible Journaling. Vai utilizando os cantinhos da sua Bíblia. Ela vai entrar um pouquinho ali na escrita, mas é pouca coisa, não vai interferir, tá? Você vai conseguir ler a sua Bíblia ainda, se você precisar ler, você consegue, tá? Vou fazer umas florzinhas aqui também, para dar um charmezinho, tá? Acho que talvez eu vá espalhar essas florzinhas também em outros lugares aqui da folha. Essa flor eu não desenhei antes, tô fazendo a mão livre aqui. Bom, vocês viram que ficou um traçado assim bem fininho. E aí eu vou fazer um caminho, tá? Um caminhozinho ali depois da borboletinha, mas eu vou usar uma 07, tá? Que daí vai ser um pouquinho mais grossa para fazer. Vou trocar esse pincel, que é o pincel que eu usei pro fundo, porque ele é grande, e vou colocar vou usar um pincelzinho mais fino, tá? Que também é um pincel redondo de cerda sintética, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no fundo da Bíblia, para pintar essa borboleta. Nós vamos fazer um degradê, usando a técnica úmido sobre o seco, né? A tinta úmida sobre o fundo seco, que o papel já está seco. E também a gente vai usar o mesmo esquema que eu fiz com vocês de levantar, fazer uma inclinação na folha, né? Deixar ela inclinada para a gente pintar com ela inclinada, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui no fundo dessa borboleta. Mas antes eu vou começar pintando o corpinho dela. Vou passar um marronzinho que não é muito escuro, é um marrom médio. E depois eu vou pegar um marrom mais escuro e vou trabalhar em alguns pontos desse miolinho dessa borboleta aí, tá? Pra fazer duas cores o corpinho dela. Vou deixar secar primeiro. E agora a gente vai fazer então as asas da borboleta. Mas a gente vai colocar aquele suporte de novo, tá? Embaixo. Vamos levantar aí e colocar o suporte. E eu vou colocar uma cor diferente, vou pôr um azul. Então, olha, comecei com um azul ciano, tá? Esse aqui na minha paleta de cores, ele chama azul ciano. Eu deixei já ele bem aguadinho, tá? E eu vou deixar, olha, eu passei ele até um determinado ponto e vou deixar uma bolsinha de pigmento ali, ó, que você vai ver agora. Esse é um segredinho também que eu vou passar pra vocês aqui, ó. Tá vendo que ficou uma bolinha de pigmento lá? Aquilo ali tá molhado. Ele vai me ajudar depois a não deixar manchar. Agora eu vou colocar um outro azul, que é o azul, deixa eu ver, esse é azul cobalto, tá? Olha, eu peguei a bolsinha que tava lá em cima, utilizei ela e desci de novo com o azul cobalto e deixei uma bolsinha ali, ó, tá vendo? Essa bolsinha de pigmento, eu chamo de bolsinha, né?
ela vai evitar que a tinta seque rapidamente e traga mancha para mim ali. Então, enquanto ela tá ali, ó, ela tá úmida. A hora que eu colocar a outra tinta, sobrepor sobre ela, ela vai entrar na tinta, ó, como eu vou fazer agora. Agora eu tô colocando o azul ultramar. E aí, essa tinta entrou uma na outra, tá bom? E trouxe um degradê pra mim bem suave. Olha lá, deixei de novo, tá vendo, ó? Um excesso de pigmento ali, pouquinho, né? Mas ele ficou uma bolsinha, ó, tá? E agora eu vou encerrar com o violeta, tá? E aí esse violeta também vai entrar aqui nessa cor, olha lá. Tá vendo? E vai me trazer um degradê bem suave, ó, finalizei com ele. Então, você viu, comecei do azul bem claro, fui indo intercalando para um azul mais escuro até chegar no violeta. Eu ainda vou dar uma mexidinha aqui nessa asa para dar uma consertadinha em alguns pontos que eu achei que ficou meio marcados. Ó, eu consigo ainda fazer isso porque está molhado. Não posso mexer muito para não fazer uma mistureba toda ali e eu perder o degradê, tá? Tem que tomar cuidado. Mas olha como ficou bonito, tá bom? Essa questão da gravidade, ela me ajudou aqui nessa técnica. E agora, eu vou pegar e vou passar o marrom mais escuro em alguns lugares aqui, ó, tá? Pra fazer também, fazer intercalado. Vai ficar uma parte clarinha e uma parte mais escura, tá bom? Olha lá, já deu um charmezinho. Ficou muito bonitinho. Gostei. E aí, eu vou pôr uma bolinha ali em cima, olha, pra fazer uns detalhezinhos. Bom, então praticamente estamos finalizando aqui, ó, tá? Os detalhezinhos, a gente vai fazendo os finalmente, né? Pra dar os últimos detalhes, mas deu pra vocês verem aí como ficou esse degradê, tá vendo? A mesma técnica que a gente usou no fundo, a gente usou aqui pra fazer a borboletinha, tá? Ficou muito bonitinho, por sinal. Isso aqui você pode usar em outros desenhos que você for fazer. Vamos tirar aqui pra gente deixar plano, que a florzinha a gente não vai usar esse degradê com a folha inclinada, tá? Então, a gente vai fazer o miolinho dela amarelinho, né? Vou colocar o amarelo aqui. E eu vou usar um magenta pra fazer as pétalas da florzinha. E a hora que eu for colocar o magenta ali, ele vai conectar com esse amarelo e vai entrar um pouquinho desse amarelo para as pétalas, vai dar um efeito bonitinho também. Mais manchadinho, mas vai ficar bonito, é proposital, tá? Essas manchas que acontecem por causa das conexões de cores umas com as outras, ficam bonitas, eu gosto. Tá? Olha, então ficou bonitinho, gostei bastante. A gente pode também colocar ali umas folhinhas para dar uma enfeitadinha. Eu acho que até vou colocar umas folhinhas. Agora eu vou fazer o caminho da borboleta, tá? Com a caneta 07, ó. Como se ela estivesse voando, vindo de algum lugar. Você vai fazendo como se ela tivesse deixado um rastro, um caminho, né? Uma trilhazinha dela voando, como se ela estivesse vindo de algum lugar. É claro que isso aqui vai cobrir um pouquinho da letra, mas pra mim não vai atrapalhar, eu consigo ler mesmo com esses pontinhos, tá? Vai dar pra que eu veja, mas aí fica a seu critério, se você não quiser passar por cima da letra, aí você não faz, tá? Mas eu gosto que dá um charme. Depois eu vou fazer outras borboletas aqui, vou fazer talvez mais uma e algumas florzinhas nessa folha. Mas não vou terminar isso agora aqui com vocês, porque vai ficar um vídeo muito longo. Depois eu vou colocar só o resultado final, tá? Então, dá pra gente voltar aqui só pra concluir essas florzinhas. Eu vou colocar umas folhas aqui junto pra né, ficar bonitinho, dar uma cor diferente, ó. Você só faz assim, movimento de vai e volta, aí você já fez uma folhinha, ó. Vai com o pincel e volta, tá? Espalha algumas aí sobre a sua folha. Não vai tampar a sua escrita, tá? Dá pra ler tudo que tá escrito embaixo. E depois eu vou fazer outras florzinhas, como eu falei pra vocês, né? Como eu falei, eu vou fazer mais alguns detalhes aí sobre essa folha. Gente, praticamente é isso, olha. Nós concluímos aqui o nosso trabalho.
Espero que vocês tenham gostado. E eu peço que você compartilhe com alguém esse vídeo que você vê que vai edificar a vida deles, tá? Até mais!